Bom, gente, dando continuidade a mais um vídeo em relação à tese do criador, essa é a parte 2 que eu queria desenvolver. Como vimos na parte 1, nós colocamos bem claramente, de maneira simples, sem um diálogo mais técnico, mas sim uma explicação mais plausível para que pessoas comuns que não têm uma educação muito elevada possam vir entender a explicação. Então eu gostaria que vocês assistissem o vídeo 1 da tese do criador, parte 1, para que vocês pudessem acompanhar a teoria a tese do criador, parte 2, para mim poder dar continuidade. Nessa parte 1 eu expliquei sobre a Pangeia, né? Onde fala em Gênesis, e a Pangeia é um estudo da biologia e geologia que realmente acompanha e combina com essa explicação. Também, como disse, da inteligência humana, porque no meio de 8,7 milhões de criaturas, como somente o homem pode pensar. Então eu deixei essa questão bem básica para que vocês possam acompanhar, e agora eu vou para a parte 2. Bom, a parte 2 eu vou falar um pouco de Darwin, né? Que a teoria de Darwin ela já está ultrapassada, como eu posso ler aqui. É uma teoria do meu tataravô, cara. Porque é a afirmação dos evolucionistas de que a primeira célula surgiu a partir de matéria não viva é comprovadamente falsa, pois Louis Pasteur provou que não existe geração espontânea de seres vivos a partir de matéria não viva. Foi Louis Pasteur que falou isso, não sou eu. Ele disse que não há geração espontânea de seres vivos a partir de matéria não viva. Quem falou isso foi Louis Pasteur, ok? Agora eu queria deixar aqui uma questão também bem simples em relação às pessoas que têm um gabarito mais elevado, uma posição mais elevada, um estudo mais elevado, que tem uma faculdade, que tem uma pós-graduação ou que ganhou algum prêmio Nobel. Eu vou fazer uma pergunta para vocês poderem refletirem de maneira simples e objetiva, para que vocês pensem, raciocinem, reflitam sobre essa questão que vou levantar. Eu vou fazer uma pergunta e nessa pergunta vai ter uma outra contra-pergunta também, que para poder juntar as coisas e você poder chegar numa definição através da sua própria ideia, do seu próprio raciocínio, certo? Responda uma coisa: quantas pessoas que você conhece que são cristãos com mais de 30 anos de idade, que tem uma elevação de cultura, de estudo, de ideologia, que já ganhou um prêmio Nobel, que seja uma pessoa muito conhecida, que já defendeu uma tese, que é fácil você encontrar o nome dela nas redes sociais, que de cristão se transformou em um ateu? Quantas pessoas famosas você conhece que se declararam que eram cristãos e hoje são ateus? Essa é a primeira pergunta. Aí eu vou fazer a pergunta invertida: quantos ateus que você já ouviu falar com prêmio Nobel, que tem um estudo elevado, que tem um conhecimento mais profundo, que pode debater um tema com mais conhecimento, que é uma pessoa que estudou, que se converteu ao cristianismo? Estou dizendo ateus conceituados. Quantos? Então você vai me mostrar 7 pessoas que são cristãos, que eram cristãos e se tornaram ateus, pessoas conceituadas. E você vai me mostrar 7 pessoas com Nobel, com um curso, com uma educação mais elevada, com a faculdade ou até com uma pós-graduação, que eram ateus e se converteram ao cristianismo. É uma pergunta interessante, sabe por quê? Porque você não vê um ateu se transformando num cristão. Eu não vejo isso nas redes sociais. Os únicos ateus que se converteram ao cristianismo foram ateus que estudaram a fundo o cristianismo. Foram ateus que
abriram um leque para estudar apologética. Ou eles matavam o cristianismo de vez, ou eles se converteriam ao cristianismo. Então, vamos a exemplos. Aqui eu tenho alguns exemplos aqui. Antony Flew. Antony Flew era o pai do ateísmo. Na verdade, o nome dele é Anthony Garrard Newton Flew. Foi filósofo e professor britânico, defensor do ateísmo por mais de 50 anos. O que aconteceu com esse cara? Depois de muito estudar e depois de muitos debates, ele se converteu ao teísmo. O que seria o teísmo? Ele passou a crer em Deus. Tanto é que ele escreveu um livro chamado Um Ateu Garante, Deus Existe. Imagina, estou falando de um ateu conceituado que se converteu ao cristianismo. Voltamos à questão. Há de se pensar que ateus nas redes sociais, você não vê eles se transformando em cristão. Por que esse ateu se converteu ao cristianismo? Pensa nisso. Gostaria de falar também de um tal de Alexis Carrel. Ele foi um biologista francês, ganhou o prêmio Nobel de Medicina. O que aconteceu com ele? Ele dizia, Deus não existe, Deus é uma ilusão, tal. Quando ele foi para Lourdes e presenciou um milagre lá em Lourdes, ele automaticamente se converteu ao teísmo. O nome desse sujeito é Alexis Carrel. Eu gostaria que vocês investigassem sobre essa pessoa. E também gostaria de falar de Robert Jastrow. Robert Jastrow, ex-diretor de Astronomia, Geologia e Cosmologia da NASA, do Instituto Goddard. Depois de anos estudando cosmologia, depois de anos estudando sobre a teoria do Big Bang, e depois de anos estudando sobre o som que existia no universo, ele resolveu escrever um livro sobre o Criador. Imagina, um ateu, diretor de Astronomia, Geologia e Cosmologia da NASA, do Instituto Goddard, mais um conceituado ateu que deu espaço para o teísmo. Vamos agora para a quarta pessoa. Esse cara se chama Herbert Alexander, tem 63 anos e ele nada mais, nada menos do que professor de medicina da melhor faculdade do planeta. Essa faculdade, como vocês já devem ter ouvido falar, se chama Harvard, a melhor do mundo. E ele escreveu um livro chamado A Prova do Céu, a jornada de um neurocirurgião, a vida após a morte. Ele sofreu por um processo de coma induzido, ficou várias semanas em coma e teve vários tipos de experiências espirituais que levou a estudar por mais 5 anos para saber se ele estava louco, se ele estava tendo alucinação, se ele estava tendo algum problema psíquico. Não, todas essas hipóteses foram descartadas e ele deu continuidade a ser um professor de Harvard, mas escrevendo livros e dando debates e fazendo temas sobre o verdadeiro Deus. O nome desse sujeito é Eben Alexander. É mais um cara que você pode considerar de alto gabarito psicológico e nada mais, nada menos do que professor da faculdade de Harvard de Medicina. Vamos para a quinta pessoa. Esse sujeito aí eu acho que você deve estudar sobre a vida dele. O nome desse sujeito é Gustavo Gil Bisi, é médico, ex-ateu. Dê uma estudada no currículo desse médico. Gustavo Gil Bisi, ex-ateu. Ele tem um testemunho fantástico de vida, onde o filho dele já estava morto e ele se ajoelha e disse: Jesus realmente existe, traga meu filho de volta. Um ateu convicto, uma pessoa super fria que se converteu ao Evangelho. Eu gostaria que vocês estudassem a biografia desse sujeito e gostaria principalmente que vocês estudassem o currículo de Gustavo Gil Bisi, um médico ex-ateu. Vamos ao sexto personagem. O nome desse sexto personagem se chama Lee Strobel. Lee Strobel era um conceituado jornalista
que estudou na Universidade de Missouri e tem mestrado em estudos de graduação e direito pela Yale Law School. Ao se tornar um jornalista do Chicago Tribune e outros jornais, por 14 anos ele declarou ser um ateu. Veja que é um cara gabaritado. Ele é um advogado e ele é um jornalista super famoso nos Estados Unidos, Lee Strobel. Ele ficou totalmente, como eu posso dizer, angustiado, frustrado quando descobriu que sua mulher estava seguindo o cristianismo, pois ele era um ateu. Quando ele resolveu investigar sobre a vida de Jesus, ele em pouco tempo se converteu ao cristianismo. Mas estude a vida de Lee Strobel, muito importante. Vamos também agora, vamos ver se temos mais um aqui, o Lee Strobel. Certo, então temos aqui 6 pessoas. Temos Anthony Flew, Alex Carrel, Robert Jastrow, Eben Alexander, Gustavo Girubisi, Lee Strobel. E vamos falar agora do último, que eu não posso deixar passar batido. Ele já vendeu mais de 23 milhões de livros. 23 milhões de livros. Ele é psiquiatra, psicoterapêutica, escritor e cientista brasileiro. Ele dá palestra para o pessoal do INSS, dos grandes líderes lá do INSS. Dá palestras para o mundo inteiro. Auditores do INSS, fiscais. Ele foi ateu por décadas. Eu posso dizer que Augusto Cury foi um dos maiores ateus do planeta. O que aconteceu ao estudar a vida de Cristo, para ele queria desmoronar a crença em Cristo, a crença em Deus. Ele também se tornou um cristão e se converteu também. Então vamos repetir. Gostaria que você me desse 7 pessoas gabaritadas que depois dos 30 anos de idade eram cristãos e se transformaram em ateus. Não existe. Procure para mim. Agora reflita. Por que pessoas que eram ateus se converteram ao cristianismo? E pessoas, há de se pensar, com uma capacidade mental elevadíssima, como poderemos voltar a citar Anthony Flew, estude, Alexis Carrel, estude, Robert Jastrow, estude, Eben Alexander, estude, Lee Strobel, estude Lee Strobel, Gustavo Girubisi, estude Gustavo Girubisi e estude também Augusto Cury. Se você me encontrar 7 cristãos que se converteram, viraram ateu, não se converteram, passaram de cristão para ateu, depois dos 30 anos de idade, 7 cristãos conceituados, aí podemos discutir. Agora, por que ateus com esse nível de intelectualidade, depois dos 30 anos de idade, se converteram ao cristianismo, se converteram à crença de um Deus vivo? Isso que eu gostaria de perguntar a vocês. E por que esses ateuzinhos da internet, esses nerds aí, não se convertem também? É isso aí. Um abraço. Até mais. Depois de muitas voltas, durante séculos, os cientistas chegaram às mesmas conclusões dos teólogos. O universo não é eterno. Ele foi criado num instante, por uma força extraordinária e inexplicável, e continua em expansão. Este fato levou um dos maiores astrônomos americanos, o Dr. Robert Jastrow, a escrever este livro, Deus e os Astrônomos, em que ele chega à seguinte conclusão. O cientista escala finalmente a montanha da ignorância. Está prestes a chegar ao pico mais alto. E quando vence o último obstáculo, ele é recebido por um punhado de teólogos que já estão sentados ali no topo há séculos. O Dr. Robert Jastrow é diretor do Instituto Goddard de Astronomia, da NASA, professor da Universidade de Columbia e uma autoridade mundial em cosmologia. Além disso, ele é ateu. Um ateu que ficou tão chocado ao ouvir os sons da criação do universo que resolveu escrever um livro sobre Deus.